nome é Marta Teixeira Anacleto, sou natural de Coimbra, sou professora da área de Estudos Franceses e também de Estudos Artísticos e investigo no Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra. Assino o projeto Cartografar Voltaire em Portugal e na Literatura Portuguesa dos séculos XVIII a XXI. Está fixe, está apanhado. Então, vamos? Quando quiser. Coordeno o projeto Cartografar Voltaire em Portugal e na Literatura Portuguesa dos séculos XVIII ao século XXI, que está sediado no Centro de Literatura Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Esse projeto começou em 2019 e terminou em dezembro de 2025, com resultados visíveis nos primeiros meses do ano de 2026. O projeto tinha um objetivo muito específico, que era o de analisar e de fazer um estudo teórico-crítico e também digital relativo às traduções portuguesas realizadas da obra de Voltaire desde o final do século XVIII até aos nossos dias. E, de facto, constatou-se que, no âmbito da literatura portuguesa e da cultura portuguesa, Voltaire é talvez dos autores mais traduzidos. Havia, é certo, estudos mais ou menos dispersos sobre algumas traduções portuguesas da obra de Voltaire. Mas, na verdade, não existia, até este projeto, não existia um estudo sistemático das traduções do autor francês durante estes séculos e não existia um estudo que permitisse demonstrar de que modo Voltaire teve um impacto enorme, tanto na literatura portuguesa desde o final do século XVIII, como na cultura portuguesa. E, portanto, o primeiro objetivo e o objetivo genérico do projeto era justamente traçar uma cartografia das traduções portuguesas de Voltaire feitas ao longo do tempo. Nessas traduções, nós incluímos os textos de ficção de Voltaire, contos e romances, incluímos também o teatro de Voltaire, fundamental para quem estuda o teatro português do século XIX, incluímos também a epopeia e os textos filosóficos e políticos. A equipa foi constituída por investigadores tanto de literatura francesa como de literatura portuguesa desde o século XVI até ao século XXI. Foi constituída também por historiadores e até por historiadores do livro. Incluiu investigadores não só da Universidade de Coimbra, mas também de variedíssimas outras universidades portuguesas, de universidades francesas, da Suíça também, do Museu e Instituto Voltaire de Genebra, e contou com uma equipa de consultores europeus e também americanos. Os objetivos iniciais e que foram completamente cumpridos do projeto também foram estabelecidos em 2019, portanto, desde o início. Primeiro objetivo, a construção de uma base de dados interativa que estivesse e que está neste momento em acesso livre, contendo o corpus das traduções portuguesas da obra de Voltaire. Neste momento, essa base de dados contém 270 entradas, correspondentes a 270 traduções portuguesas de Voltaire, e, para além desse corpus, é também definido um campo para os tradutores, um campo para a casa editora, um campo para as coleções, para o ano da tradução,
Existe ainda um campo específico de comentário sobre a tradução e observações genéricas sobre o texto em tradução. É importante dizer que essa base de dados, que está em acesso livre desde março deste ano, pode ser pesquisada em vários campos. E isso permite, por exemplo, pesquisar o nome de um determinado tradutor e que traduções é que fez de Voltaire. Permite também pesquisar o ano da tradução, a casa editora, a coleção. E tudo isso todos esses elementos são relevantes tanto para um estudioso da literatura, como para um estudioso da cultura, como também para um estudioso da história de Portugal. E, portanto, pela primeira vez existe uma base de dados que o público tem acesso direto com todas essas informações. Essa base de dados está associada a uma antologia digital, também em livre acesso. Isto quer dizer que foram selecionados para essa antologia os textos mais relevantes das diferentes traduções portuguesas de Voltaire e, portanto, o leitor e o público em geral têm acesso a esses textos fotografados e aos excertos que os investigadores consideraram serem mais relevantes para mostrar ao público, para revelar ao público. Para além disso, também no final de fevereiro deste ano, 2026, foi publicado um volume de ensaios teórico-críticos numa casa editora muito conceituada francesa, os Classiques Garnier, e esse volume, no fundo, é o resultado da nossa pesquisa, está intimamente relacionado com a base de dados e com a antologia digital, e nele o leitor poderá encontrar 17 estudos que vão desde estudos que fazem uma reflexão crítica sobre a epopeia de Voltaire, relacionando-a com Camões, outros estudos que mostram como o teatro de Voltaire foi importante no teatro em Portugal, no século XIX, nomeadamente com Garrett. Outros estudos que se dedicam à análise das traduções portuguesas de Voltaire que foram realizadas durante o período do Estado Novo e ainda um outro momento em que são analisadas as traduções portuguesas feitas no final do século XX e já no século XXI. Portanto, há toda uma geografia da história das traduções de Voltaire em Portugal que o leitor poderá encontrar nesse volume que tem uma divulgação europeia e não só muito visível, e através desse volume também terá acesso, no fundo, a toda a investigação realizada, que é completamente inédita e pioneira. Eu julgo que também é importante dizer que o projeto está associado a três núcleos de investigação muito importantes. O primeiro, a Société Voltaire, a Sociedade Voltaire, radicada em França, que congrega todos os especialistas mundiais de Voltaire. Segundo núcleo importante, a Voltaire Foundation de Oxford, responsável pela publicação da obra completa de Voltaire e com efeitos de divulgação muito importantes em todo o mundo, e também o Instituto Voltaire, em Genebra, na Suíça. De resto, o diretor da biblioteca desse instituto fazia parte do projeto, era membro integrado do projeto. Isso quer dizer que o projeto teve, desde o início, uma divulgação europeia e mesmo mundial. E isso também levou a que tanto a Sociedade de Voltaire como a Voltaire Foundation
percebessem que o projeto, sendo pioneiro neste tipo de abordagem da obra de Voltaire, poderia ser também um modelo para projetos futuros. E, nesse sentido, este projeto, que nasceu no Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, vai de facto constituir-se como modelo e como referente para outros projetos, e iremos estar envolvidos nesses outros projetos que visam estabelecer uma cartografia europeia da obra de Voltaire.